Fala pessoal, aqui é o Alexandre da AlgoWorks e mais um conteúdo que a gente preparou para você aqui hoje para falar sobre recursos dentro do modelo arquitetural REST. Como que você pode mapear bem, utilizar de boas práticas na hora de mapear os seus recursos dentro do modelo arquitetural REST. A gente vai falar aqui sobre padronização, sobre o que evitar, sobre o identificador de um recurso. A gente vai falar aqui sobre uso coerente dos métodos HTTP e dos status de resposta, dentre algumas outras coisas. Mas antes de continuar, deixa só eu pedir aqui o seu like para a gente fortalecer esse conteúdo aqui e a gente conseguir espalhar essa mensagem para o máximo de pessoas possível. E se você não é inscrito no canal, clica aí no botão vermelho para poder receber as notificações dos próximos vídeos que a gente distribuir aqui pelo YouTube. Se você estiver vendo esse vídeo pelo Facebook, curte aí a nossa página também para receber as notificações, beleza? Então, voltando aqui agora, partindo para o conteúdo, vamos começar definindo o recurso, quer dizer, né? Não definindo o REST, definindo o que seria um recurso dentro do modelo arquitetural REST. O que é um recurso? Um recurso ele é a representação de algo do mundo real, que pode ser concreto ou abstrato. Um exemplo de coisa concreta seria, por exemplo, uma televisão que está sendo vendida em um e-commerce. Essa televisão ela pode ser representada por um recurso dentro do modelo arquitetural REST. Da mesma forma, a gente pode representar algo abstrato, que seria, por exemplo, uma conta de usuário, que é algo que a gente não pode pegar. A gente está representando algo que é abstrato, que a gente não pode pegar, por exemplo, não pode tocar. Então, isso seria um recurso. E como que a gente identifica um recurso? Também, antes de partir para os pontos, vamos falar aqui sobre a URI de um recurso, né? A gente identifica um recurso a partir da sua URI. O que é uma URI? Uma URI é um conjunto de caracteres que identifica um recurso. Eu acho que isso não ajuda muito, mas para melhorar essa explicação, o que seria uma URI? Mais especificamente, aí, principalmente para a gente que trabalha com tecnologia. Uma URI é a junção da URL, que identifica, é como se fosse o endereço da sua casa, e também a URN, que é como se fosse você. Por exemplo, alguém que quer enviar um pacote para você, alguma encomenda para você, ela precisa do seu endereço e precisa do seu nome, porque ela chega na sua casa e você sabe que é para você porque tem o seu nome. Então, a URL seria como se fosse o endereço, o URN seria como se fosse o seu nome e a junção dessas duas coisas são, no caso nosso aqui, a URI, que é utilizada para identificar, né, para a gente buscar, para a gente saber onde que está um recurso. Né? Então agora vamos partir aqui para os pontos, né, que eu comentei com você. Vamos falar aqui primeiro de padronização. Primeira dúvida que surge, né, quer dizer, uma das primeiras dúvidas que surgem é quando a pessoa já sabe ali, já entendeu o que é REST e tal, e está mapeando ali os seus recursos, é o seguinte: uso plural ou uso singular? Qual usar, né? Qual que é certo, qual que é errado? Primeira coisa, não tem certo e nem errado. Você pode utilizar, vamos supor que você tenha na sua aplicação um recurso cliente. Você pode utilizar tanto /cliente no singular, quanto também /clientes no plural. Então, pode utilizar qualquer um. O que é importante é você padronizar. Começou no plural, continua no plural. Por exemplo, mapeou cliente no plural, colocou ali /clientes, beleza. Na hora de mapear, por exemplo, produto, não mapeia para /produto, mapeia para /produtos, para manter um padrão. Segunda coisa aqui quanto à padronização é no caso de você ter aí algum recurso que precisa ser, que tem um nome composto, por exemplo, não sei, tarifa de exportação. Chutei aqui um nome aqui que poderia ser um nome de uma entidade. Ao invés de você colocar isso tudo junto, né, colocar ali, por exemplo, tarifas de exportação lá no seu mapeamento do seu recurso, você coloca tarifas exportação, para poder ficar claro ali, para poder ficar mais fácil de ler. E evita também utilizar o underline para poder separar. É mais aceito a gente padronizar com o hífen, né? Não que o underline esteja errado, não estou dizendo isso, mas é mais aceito, é mais comum a gente fazer isso, né? Separação de palavras, de recursos que tem no nome mais de uma palavra, a gente separar essas palavras com o hífen. Então, e começou separando com hífen, continua, né? Continua ali separando suas palavras com hífen. Tenta sempre buscar um padrão nos nomes que você for dando ali para os seus recursos. O segundo ponto que eu quero abordar aqui é sobre o que você deve evitar na hora de mapear os seus recursos. Primeira coisa, primeiro subponto aqui, primeiro tópico dentro daquilo que você precisa evitar é
Primeira coisa, abreviar palavras. Por exemplo, se você tem um recurso clientes, às vezes ao invés de colocar clientes, a pessoa vai lá e coloca /CLTS, por exemplo, né, que seria uma abreviação ali de clientes. Evita fazer esse tipo de coisa, procura colocar o nome por completo, né? Inclusive até quando você vai criar suas classes também lá dentro do, por exemplo, seu código Java, né? Ao invés de abreviar, colocar o nome completo, isso serve também aqui para os nossos recursos. Outra coisa, evita utilizar verbos de ação dentro do seu mapeamento. Por exemplo, se você vai fazer ali se você vai implementar lá uma ação lá no seu código, lá na sua API RESTful, uma ação para salvar o recurso cliente. Aí você vai e mapeia ali o path dele para /clientes /salvar. Então esse /salvar aí, evita isso, tenta deixar só com /clientes. E isso, a intenção de salvar, ela vai estar explícita no verbo HTTP que vai ser utilizado, e a gente vai falar mais para frente sobre isso. Mas, enfim, sobre esse subitem aqui, evite usar verbos ali na hora de mapear os seus recursos. Procure usar ali o substantivo, né, e não deixar explícito, não deixe explícito ali no seu path qual que é a ação que vai ser executada. Isso tem que ficar explícito no verbo HTTP que você vai utilizar. Por exemplo, se você vai salvar um cliente, você mapeia para /clientes e utiliza o verbo HTTP post. Né? A gente tem que olhar para a nossa API RESTful sempre como fazendo chamada para recursos e não simplesmente executando ações. Né? Então, por isso a gente evita utilizar verbos aí no nosso path. Outra coisa aqui, um último subtópico aqui dessa questão de evitar, é você evitar mapear com barra no final, colocar ali uma barra no final. Por exemplo, você mapeia ali o seu recurso de clientes para /clientes /. Esse barra no final, não que esteja errado, né, mas é uma coisa que é legal você evitar, você não ter essa barra no final, evita fazer esse tipo de coisa. Então aqui sobre a questão de evitar, são esses 4 pontos, né, que aqui eu comentei sobre abreviações, evitar abreviar uma palavra. Outra coisa é sobre a utilização de verbos de ação, né, evitar esse tipo de coisa, né, por exemplo, não mapear para /clientes /salvar, evitar esse tipo de coisa. Outra coisa, uma coisa que eu esqueci de falar aqui, quer dizer, eu estava recordando, então vou recordar aqui o terceiro ponto, que é você não utilizar o barra no final. E o que eu tinha esquecido de falar sobre a questão de evitar é você não colocar no seu path qual que é a representação daquele recurso. Se vai ser JSON, se vai ser XML, se vai ser HTML, se vai ser plain text. Então evita fazer esse tipo de coisa, evita colocar esse tipo de coisa no seu path. O que seria isso? Seria, por exemplo, você mapear ali /clientes.json. Ou se não, /clientes.xml, /clientes.text, uma coisa nesse sentido. Então evita colocar no seu path ali a representação, o tipo de formato que você quer como resposta do seu recurso. Então evita esse tipo de coisa. Agora vamos passar para o próximo ponto, quanto ao identificador de um recurso. Por exemplo, vamos supor que você tem um recurso cliente e você quer buscar um determinado cliente. Então você poderia querer, por exemplo, buscar /clientes /1, que seria o identificador desse cliente. Aí tem uma dúvida que é a seguinte: esse identificador precisa ser APK do meu banco de dados? Ele precisa ter algum vínculo com o meu banco de dados? E a questão é que não, você não precisa, esse identificador do seu recurso, ele não precisa ser a sua chave primária lá no seu banco de dados. Ele pode ser um atributo qualquer aí que o seu recurso tenha. Por exemplo, no caso de cliente, poderia ser o CPF. O bacana é, se você escolher o CPF, então, para ser o representante ali de um recurso específico, então continua sempre utilizando ele, né? Esse que é o bacana. Não é muito legal você ficar uma hora usa o CPF, outra hora usa, por exemplo, /clientes o CPF, outra hora usa /clientes o identificador da chave primária, né? Isso aí não é uma coisa muito bacana. Não é que seja proibido, só estou dizendo que não é algo muito legal de se fazer. O próximo ponto aqui é sobre o uso coerente dos métodos HTTP. A gente tem 8 métodos HTTP que a gente pode adotar uma semântica para eles relacionada à nossa aplicação, utilizar eles de forma coerente. E eu vou aqui exemplificar para você isso com os 4 principais, que é o GET, POST, PUT e o DELETE.
que acontece? Que seria mais ou menos equivalente ao nosso CRUD. Não estou dizendo que eles nasceram para representar um CRUD, eu só estou fazendo analogia com um CRUD. Seria esses 4 métodos HTTP, esses 4 verbos HTTP, seriam como se fosse o CRUD. E por que eu estou falando isso? Né? Porque tem gente que usa somente 2. Usa ali o GET para fazer buscas, para fazer pesquisa, e o POST para o resto. Né? Então, se vai inserir um novo recurso, ele usa o POST. Se vai fazer uma atualização, usa o POST. Se vai fazer mudança de status, usa o POST também. Se vai deletar um registro, usa o POST. Né? Então, é legal você fazer o seguinte: vai buscar um registro? Usa o GET. Vai fazer uma pesquisa? É o GET. Vai fazer uma inserção de um recurso? Vai salvar um novo recurso, um recurso novo? Usa o POST. Vai fazer uma atualização no seu recurso, atualizar ali um ou outro atributo, ou atualizar o recurso inteiro? Usa o PUT. Vai deletar um registro? Usa o delete. Inclusive, eu gosto de utilizar os verbos HTTP, inclusive em aplicações que não seguem o modelo arquitetural REST. Isso é uma coisa bacana de você seguir, independente de estar adotando o modelo arquitetural REST ou não para as suas aplicações. Da mesma forma, a gente tem também questões sobre o status da resposta de uma requisição. Tem muita gente, por exemplo, que faz uma requisição, que envia um registro para ser salvo, lá, um recurso para ser salvo lá na aplicação dele. Aí o que ele volta? Ele volta ali, por exemplo, o status 200, que é um status de sucesso, é um status ok, só que no corpo da resposta vem uma mensagem de erro. O que acontece? Isso não está coerente. Se teve um erro, por exemplo, se o cliente da sua aplicação ele enviou dados errados, dados incompletos, dados mal formatados, na hora de devolver uma resposta, você não pode devolver 200 e no corpo ali colocar a mensagem de erro. O bacana é você devolver 400, que é o que significa, né, erro no cliente, e no corpo você vai e continua devolvendo a mensagem de erro. Então a gente tem aqui mensagens de erro que vão de 100 a 199, que são coisas relacionadas a simples informações que você passa, que o servidor pode passar para o cliente. A gente tem os status ali que vão de 200 até 299, que estão relacionados a sucesso, né, que quando você envia uma requisição para o servidor da sua aplicação e o processamento dela é feito com sucesso, então o status é 200. A gente tem o status 400, que serve para o exemplo que eu dei. Por exemplo, o cliente enviou dados inválidos lá para o servidor. Aí o que o servidor faz? Ele devolve ali o status 400 com alguma mensagem de erro, se ele achar que precisa ou que ele deve ou que seria legal enviar uma mensagem de erro. E 500, né, que vai de 500 até 599, que são status HTTP de respostas relacionados a erros no servidor. Enquanto 400 é um erro do cliente, alguma coisa que o cliente enviou errado, 500 é um erro no servidor. Por exemplo, indisponibilidade de banco de dados. Né? Se o banco de dados está ali indisponível, o que o servidor vai fazer? Ele vai devolver o status 500 e pode, se ele quiser, devolver uma resposta lá dizendo alguma coisa sobre essa mensagem. Não que o banco de dados está indisponível, mas ele pode falar, pode mandar uma mensagem tipo, infelizmente o sistema não pode atender sua requisição nesse momento, tente mais tarde, alguma coisa nesse sentido. Provavelmente você já deve ter visto algo assim por aí, em alguma aplicação que você tentou acessar e que deu alguns dos erros aí nesse range do 500, né, que vai de 500 a 599. Então, por esse vídeo é isso. A gente falou aqui sobre o que evitar, né, sobre padronização aqui, de como padronizar, e também o conselho aqui que ficou disso é padronize os seus recursos. A gente falou sobre o identificador ali do seu recurso, se precisa ou não ser a sua chave primária do seu banco de dados. A gente falou aqui sobre o uso coerente também dos status de resposta e dos verbos HTTP. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo aqui, que ele te ajude de alguma forma. Se ele te ajudou, deixa o seu like aí pra gente, de novo, para fortalecer esse conteúdo aqui. Eu agradeço a você por isso, já agradeço desde já, né? Muito obrigado. Por hora, é isso. No mais, um abraço e até uma próxima. Tchau.